Amém, igreja? Para que os feitos do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas aconteçam na sua vida, primeiro, você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Por que Isaías, ou melhor, Elias, com ele acontecia milagres? Por que com Eliseu, a vida que ele teve aqui na terra, acontecia milagres? Aonde ele passava, ele fazia um milagre. Porque o Espírito de Deus estava sobre Eliseu. O Espírito que tinha em Elias foi passado em dobro para Eliseu, porque Eliseu, todas as vezes que estava perto de Elias, preste atenção, ele não buscava a bênção, ele buscava o Espírito de Deus que tinha na vida de Elias. Então, por que na vida de muitas pessoas hoje, ela não consegue ter uma resposta de Deus? Porque ela está vindo para a igreja não para buscar o Espírito de Deus, mas para buscar uma solução para a sua vida. Não sabendo ela que a solução para a vida dela é o Espírito de quem? De Deus. Você está entendendo, senhor? Não? Então Elias, ele teve a inteligência de buscar o Espírito de Deus, de pedir o Espírito de Deus a Elias, porque ele sabia que em Elias existia o Espírito de quem? De Deus. Então ele, quando andava com Elias, e Elias ainda falava: ó, fica aí que eu vou. Ele: não, eu vou com você. Nós vamos ler daqui a pouco. A Bíblia diz que Elias falava com Eliseu: não, Eliseu, fica aí nessa cidade, que eu vou lá para outra. Ele: não, eu vou ficar aqui não, eu vou com você. Porque Eliseu queria o que estava na vida de quem? De Elias. E quando a gente vem para a igreja, a gente vem buscar o que está na igreja, que é o Espírito de Deus. Amém, igreja? Porque quando você adquire o Espírito de Deus na sua vida, então as bênçãos de Deus começam a acontecer na sua vida. Amém, igreja? Aquilo que você quer que Deus faça, Ele vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que o anjo apareceu para Josué e disse: ó, Deus mandou, vai, eu serei contigo. Ele colocou isso no coração: não, Deus é comigo. Quem que estava com ele? Deus. Então Josué ele ia para os lugares e enfrentava e vencia. Mandou até parar o sol e o quê? E a lua. Por que aconteceu isso? Porque ele tinha certeza, convicção de que o Espírito de Deus estava com quem? Com ele. E é isso que devemos buscar. Quando você tiver o Espírito de Deus na sua vida, você jamais vai se perturbar com alguma coisa. Porque você vai viver o Espírito de Deus. Jesus um dia ele falou: quem é da carne é da carne, e quem é do Espírito é do Espírito. Ele mesmo falou: vocês são daqui de baixo, eu daqui não sou lá, mas eu lá de cima. Jesus ele era diferente, porque ele tinha o Espírito de quem? De Deus. Amém, igreja? E você pode olhar, você pode ler na Bíblia, buscar estudos, que os milagres que Jesus fez, começou depois que o Espírito de Deus, através de uma pomba, como é a história que a gente conhece, desceu sobre quem?
sobre Jesus. Quando ele foi batizado, João batizou ele. João viu com os seus olhos o Espírito de Deus descer sobre o corpo de quem? De Jesus. Então, depois que o Espírito de Deus estava sobre Jesus, aonde ele pisava, acontecia o quê? Um milagre. Por isso ele disse: seja como eu sou. Vença o mundo como eu venci. Como foi que Jesus venceu o mundo? Com o Espírito de Deus. E é Ele, esse Espírito, que devemos buscar. Amém, igreja? Quando você vem para a igreja, você tem que esquecer seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão. Você tem que esquecer tudo. Você tem que se colocar como se estivesse só você e quem? E Deus. Você não tem que olhar para quem está do seu lado. Você tem que abrir o seu coração e falar com Ele, buscar a presença dEle na tua vida. E você vai ver que tudo que você pedir, Ele vai fazer. Amém, igreja? Porque quando você tem o Espírito de Deus, você já faz parte do corpo de Deus, o corpo do Senhor. Amém? É bênção, é milagre, é cura, é libertação, é conforto. Tem pessoas que não têm conforto. Ela acha que para ela ter conforto, ela tem que ter um carro novo, ela tem que ter uma casa bonita, ela tem que ter dinheiro. Conforto é quando você não se perturba. Amém? Jesus tinha esse conforto. Estava lá no barco, o vento, a tempestade, acabando com tudo, e Jesus o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele tinha conforto. Ele não se perturbava. E quando ele acordou, ele viu o problema, ele foi lá e ele resolveu. Tem gente que tem medo de enfrentar os problemas. Ela fala: eu não consigo, não dá, porque você não tem o Espírito de Deus. Quem tem um Espírito, para ele tudo dá certo, tudo ele pode, tudo ele consegue. Não tem esse negócio: eu não tenho condições igual a fulano. Quem tem o Espírito de Deus não olha para fulano, olha para Deus. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Então a Bíblia diz, no 2 Reis, capítulo 2, a Bíblia fala que Eliseu se tornou sucessor de quem? De Elias. Preste bem atenção. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, a Bíblia é bem clara. Elias foi tomado, foi levado aos céus pelo quê? Um redemoinho. O redemoinho veio e levou quem? Elias para o céu. A Bíblia diz: Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eles estavam onde? Gigal. Eliseu estava com Elias em Gigal. E Eliseu sabia que Deus ia levar Elias, amém, para os céus. Então Eliseu, ele pensou assim: mas se Elias foi, o Espírito que está nele, eu quero o Espírito que está nele. Eliseu não disse: não, eu quero o Senhor aqui, não. Ele falou: eu quero o Espírito. Eliseu estava de olho no Espírito que estava em quem? Em Elias. Aí a Bíblia diz assim, ó. Ele falou: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como o Senhor vive, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para onde? Betel. Preste bem atenção. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Olha, os profetas veio, Eliseu,
como se tivesse, sabe, como se tivesse alguém falando: você vai perder. Eliseu falou: cala a tua boca. Eu sei, cala a tua boca. Porque ele estava concentrado em obter o Espírito de Deus que estava em quem? Em Elias. Ele não deixou que palavras negativas destruísse o seu sonho. Amém, igreja? De ter o Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz: e disse Elias a Eliseu, lá em Betel, ele disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para onde? Para Jericó. Preste atenção que Elias está sempre falando com ele: ó, você não vai não. Aí vem os profetas: ó, tu sabe que ele vai levar. Ele falou: é ruim de eu ficar sem esse Espírito. Eu vou ficar com ele até eu obter o Espírito de Deus que está na vida dele. Amém? E tem pessoas que ela vem para a igreja, ela começa a vir, vem naquela fé, vem naquele espírito, mas aí aparece alguém e fala assim: não vai mais não. Aí ela não vem. Ela para no meio do caminho. Aquilo que ela estava buscando, ela jamais vai obter. Por quê? Porque ela parou no meio do caminho. Ela não quis prosseguir. Amém, igreja? Porque para muitos é difícil. Mas o que você tem que olhar é o que você irá obter, e não a dificuldade. Amém? Então a Bíblia diz assim: então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram para onde? Para o Jordão. Eliseu, ele não se desgarrou daquilo que ele queria. Ele queria obter o Espírito de Deus. Esse era o ponto de Eliseu. Porque ele via que em Elias existia um Espírito, que aonde Elias pisava, o milagre acontecia. Então ele queria também que aquelas coisas acontecessem na sua vida. Então o que foi que ele fez? Ele ficou com Elias até o último instante. Lembra que Jesus falou para você não deixar a fé até o último dia? Para você ficar firme na fé, crendo nele até o último dia. Aí a Bíblia diz: foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Aconteceu mais uma vez um feito como lá no Mar Vermelho. Amém? No Mar Vermelho, Moisés ele estendeu o cajado e o mar se abriu. Elias enrolou o seu manto, tocou nas águas e a água se abriu. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Elias viu que Eliseu queria alguma coisa, por isso que não tinha saído de perto de quem? Dele. Preste bem atenção.
falou essas palavras um dia? Pede-me o que tu queres. Quem foi? Jesus. Você lembra? Jesus falou. Por que Jesus falou isso? Porque aquela pessoa estava aos pés de quem? De Jesus. Eliseu estava aos pés de quem? De Elias, estava colado com Elias. Elias sabia que ele queria alguma coisa, então diz, pede logo o que tu quer. Sabe quando teu filho está colado com você, para onde ele vai, para onde você vai, ele está perto. Ele vai para um lado, aí você, o que é que você quer? Não é? Não faz isso? O que é que você quer? Quando começa a agradar, ô pai, não sei o que, aí você pergunta logo, né? O que você quer? Ele quer alguma coisa, porque ele tá, para onde você vai, ele está com ele, está querendo alguma coisa. Assim é você com Deus. Amém, igreja? Assim é você com Deus. Vai vir os empecilhos, as dificuldades, pessoas zombando de você, pessoas criticando você, mandando você parar. Lembra da mulher do fluxo de sangue, da hemorragia? A mulher da hemorragia? As pessoas estão impedindo ela de passar, mas ela passou. Ela não olhou a dificuldade. E Deus, Jesus, curou aquela mulher. Elias sabia que Eliseu queria alguma coisa. Porque Eliseu, ele não deixou as palavras negativas dos profetas que estavam falando com ele. Você vai perder, Elias, vai ficar só. Hoje vai ser tomado Elias. E aí? Como é que ele respondia? Calai-vos. Lembra de Satanás com Jesus lá no deserto? Pega essa pedra e transforma em pão. Se você se dobrar nos meus pés, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui é meu. Jesus mandou Satanás o quê? Arreta-te, Satanás. Quando alguém vem em tua direção com palavras negativas, palavras para poder distanciar você daquilo que você está buscando, você tem que amarrar ele, você tem que mandar ele embora, se afastar dele, porque senão você vai perder aquilo que você está buscando, que é o Espírito de quem? O Espírito de Deus. Preste bem atenção. A Bíblia disse: tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará. Olha o que Elias falou. Elias disse: só tem um jeito dele receber o meu Espírito, no momento que eu estiver subindo. Você lembra, antes de Jesus subir, ele disse o quê? O que foi que ele disse? Que ele ia, mas iria mandar o quê? O Consolador para aqueles que estavam aos pés de quem? Dele. Quando você está firme na palavra, quando você confia na palavra, quando você tem convicção na palavra, quando você crê na palavra, aquilo que você está buscando, Deus ele lhe dá. Amém? Aí a Bíblia diz: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu o que? Passou.
Olha o que aconteceu aqui nessa passagem. Depois que Eliseu, com muito esforço, ele obteve o que ele queria, o mesmo Deus que agia na vida de Elias, passou a agir na vida de Eliseu. Mas teve um preço. Eliseu não desistiu. Eliseu buscou o Espírito de Deus, o Espírito que ele queria. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu, então os feitos do Senhor começou a existir na vida de Eliseu. A Bíblia diz, no versículo 15, os discípulos dos profetas procuram Elias, mas não acharam quem? Eliseu. Aí, no versículo 19 fala, Eliseu torna saudáveis as águas de onde? De Jericó. Olha o que Deus começou a fazer na vida de Eliseu. Mais na frente a Bíblia diz, rapazinhos zombam de Eliseu. Zombaram de Eliseu, porque Eliseu tinha perdido quem? Elias. Estava sozinho agora. E ainda zombaram da careca de Eliseu. Mas aí Eliseu pediu para que os animais comessem os mocinhos. Os animais veio dentro do mato e comeu aquelas crianças lá, aqueles mocinhos. Tudo que Eliseu começou a falar, começou a acontecer. Porque ele já tinha obtido o Espírito de quem? De Deus. A salvação você só terá quando tiver o Espírito de Deus. O galardão é só para quem tem o Espírito de Deus. A cura é para quem está buscando o Espírito de Deus. A Bíblia diz, o reinado de Jorão sobre Israel. Quem começou a agir na vida desses homens? Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Ele falou, ó rei de Israel, o senhor vai ganhar. Ele ganhou. Aí a Bíblia diz, versículo 21, a derrota de Moabe. Moabe foi derrotado, porque Eliseu falou que ia ser derrotado. Capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Você vê que só milagre começou a acontecer na vida de quem? De Eliseu. Você quer um milagre? Tem que ter primeiro o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus não acontecerá milagre na sua vida. Amém, igreja? Mais para frente, ainda no capítulo 4, a Bíblia diz que Eliseu, ele fez cura de lepra, aconteceu cura de lepra com ele. Eliseu passou a fazer um machado, a flutuar e outras coisas, se você for ver, fez a abundância existir. Então tudo de bom começou a existir na vida de Eliseu, porque Eliseu buscava o Espírito de quem? De Deus. Na minha vida acontece coisas boas porque eu tenho o Espírito de Deus. Eu não fico preocupado se João, se Mateus, se Maria, se José gosta de mim ou não. Eu tenho que ficar preocupado se alguém gosta de mim. O que eu tenho que entender nessa vida, o que você tem que entender, é que você tem que se preocupar em ter o Espírito de Deus. Quando você tiver o Espírito de Deus, as pessoas vão gostar de você. É simples assim. Por quê, pastor? Porque você vai ter amor, você vai ter paz, você vai ter alegria. Quem tem o Espírito de Deus tem a bondade, a benignidade, tem a fidelidade. Amém? Amém? Sem o Espírito de Deus, você não terá essas coisas na sua vida. Gálatas capítulo 5. Amém? Não terá olho grande, não terá inveja, não terá fofoca, não terá brigas, discórdia.
isso não existirá na sua vida, porque o Espírito de Deus está sobre você. Então, quem que eu tenho que buscar? Pastor, eu estou buscando o milagre. Você tem que buscar o milagre. Você tem que buscar o Espírito de Deus. Porque quando você tiver o Espírito de Deus, então os milagres irão acontecer na sua vida. Como aconteceu na vida de quem? De Eliseu. Amém, igreja? Então, busque o Espírito de Deus para a sua vida. O Espírito Santo é a única coisa que necessitamos no mundo, porque com ele vem tudo que você precisa carnalmente aonde? Aqui na terra. Amém? Mas só tem um jeito de você receber o Espírito Santo de quem? De Deus. Praticando a palavra de Deus. Amém? Quando você tem, por exemplo, a palavra de Deus na sua vida, e você pratica, o Espírito de Deus começa a habitar dentro de você. Amém, igreja? E assim, os milagres começam a acontecer. Quantas e quantas vezes não foram milagres que só em entrar na casa da pessoa Deus fazia um milagre. Aí eu e a missionária ficávamos até assustados. Tudo, eu passei uma vez numa cidade, tudo que eu falava acontecia. Serrolândia. Tudo que eu falava acontecia. Porque o povo estava carente do Espírito de Deus lá. E o que foi que eu levei para eles? O Espírito de Deus. E o que aconteceu na vida deles? Milagre. Milagre. Paralítico andar, cego enxergar, canceroso ser curado. Pessoa 3 dias AVC, paralisava o corpo inteiro no hospital, a gente ia lá, nem orava, a pessoa levantava. Porque o Espírito de Deus está na nossa vida. É isso que você deve buscar, o Espírito de Deus. E você verá grandes coisas acontecerem na sua vida. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Você entendeu, sim ou não? Fique de pé em nome de Jesus, para a gente poder.